Bom dia, galera, Regis Maciel aqui. Vamos começar mais uma live das Dicas Amplificadas, tá bom? A gente tem feito essas lives todas as terças, todas as sextas-feiras, né? Às 7 da manhã, e hoje é dia 2 de abril, né? Um feriado conhecido mais como Sexta-feira Santa. E a gente não vai deixar de fazer esse conteúdo, não vai deixar de gravar esse conteúdo e também transmitir aqui ao vivo para quem quiser entrar, para quem quiser participar desse conteúdo, que vai ser muito interessante, que nós vamos falar hoje quando ou como eu começo nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim. Então hoje eu estou fazendo um pouquinho diferente, eu estou colocando aqui um flip chart aqui atrás de mim. Tá? Ele vai aparecer espelhado para vocês, né? Mas de vez em quando eu vou tirar o celular, vou colocar ali para mostrar para vocês. Eu quero fazer uma live bem dinâmica hoje. Nós vamos falar hoje sobre como eu iniciei, como a gente inicia, né, nas redes sociais, porque eu ouço muitas pessoas falando, mas eu não posso começar, como que eu faço? É difícil, eu não tenho audiência, eu não sei criar conteúdo para postar. Então tem muita coisa para a gente falar hoje e eu quero aqui trazer algumas das minhas experiências, tá? E também, é óbvio, falar sobre aquilo que eu acredito, entendeu? Porque assim, eu tenho um princípio de que não existe uma verdade única no que diz respeito a redes sociais, tá? Até porque o algoritmo ele muda diariamente, então a gente tem que estar sempre atualizado. Essa é a questão toda. A gente tem que estar sempre atualizado. E se eu não me atualizar, se eu não buscar atualização, se eu não entender como que eu posso melhorar o meu engajamento na questão do orgânico, não adianta só eu ter dinheiro. Não adianta só eu ter dinheiro. Então, uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com marketing digital é porque a gente pode fazer testes. Então a gente vai fazer testes. Pô, esse funciona, esse não funciona. E o melhor ainda é que tu pode seguir testes de pessoas que já estão tendo bastante resultado hoje, né? No marketing digital, e tu pode olhar o que aquelas pessoas fizeram, né? Então, não errar nos mesmos erros que eles cometeram, enfim. Então tem já um caminho aberto. Hoje o marketing digital não está mais, não é uma mata fechada, ele já tem um trilho bem bom. Eu diria que a gente já está aí uma estradinha até, né? Ainda tem que andar às vezes com um 4x4 ali, mas eu creio que vai chegar no momento que vai estar aquele asfaltão, assim, bem tranquilo, né? Como tem as vias rápidas aí, né? Aqui no sul a gente tem a Freeway, ali que liga Porto Alegre a Santa Catarina, né? Que é parte da BR-101, que é muito boa, né? Então, várias pistas. Eu acredito que essa seja uma boa ilustração, né? Para a gente pensar um pouco de como o marketing digital vai ser daqui a uns anos. Agora a questão é, quem vai trilhar esse caminho primeiro, né? Não que vai trilhar primeiro, porque já trilharam, né, gente? Não é isso. Ninguém mais é difícil a pessoa ser pioneira no marketing digital, mas a questão é que existem muitos nichos a serem trabalhados e existem muitas pessoas querendo trabalhar no marketing digital e precisam de pessoas que as ajudem, né? Então a nossa função como agência hoje é essa, é ajudar aos que a gente chama de experts, as pessoas que têm uma expertise, as pessoas que são especialistas em alguma área, em algum assunto, né? A trabalharem a sua imagem, a trabalharem o seu produto, a fazerem com que elas possam ajudar outras pessoas através do marketing digital. Então, não é fácil, mas é simples, entendeu? Então, o simples, ele não significa ser fácil, né? Às vezes a gente confunde, fala, mas se é simples, é fácil. Não, é simples porque tem uma rotina que tu pode implantar dentro do teu dia a dia, tem uma rotina que tu pode implantar dentro da tua, uma disciplina que tu pode implantar dentro da tua rotina para que tu possa crescer e que tu possa te desenvolver e fazer com que mais pessoas acessem o teu conteúdo. Com isso, tu vai conseguir ajudar mais e mais pessoas, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o início, né? O início. Eu comecei os meus perfis há alguns anos atrás, não lembro exatamente o ano que eu comecei, mas eu acredito que foi ali por 2014, 13,
mais ou menos. Mas era uma época que eu era pastor de uma igreja, então o meu foco era comunicar com aquelas pessoas que iam na igreja na qual eu era pastor. Então, esse era o meu foco. Então, isso é um tipo de trabalho, né? Então, a gente postava aquilo que comunicava com aquele público. Então, quando a gente vai transitando, né? Quando a gente vai transitando o nosso mesmo Instagram para outro nicho, né? Que é o que aconteceu nos últimos 2 anos, essa transição ela é lenta. Ela é lenta. Não adianta a pessoa chegar lá e pá, vou dar um corte aqui, vou começar, até porque não tem um motivo pelo qual eu tinha que deixar aquelas pessoas lá, né, sem saberem que conteúdo eu ia falar, que conteúdo eu ia tratar. Não tinha por que fazer isso. Então eu fui conduzindo, né, eu fui conduzindo de forma gradativa e hoje no meu perfil a gente fala 80% do que eu falo aqui é sobre marketing digital. E dentro desse 80% eu falo aí, eu acho que 60% mais ou menos, sobre lançamentos digitais, que é o nicho que a gente atua dentro do marketing digital, porque o marketing digital é muito amplo, né? As pessoas falam, trabalho com marketing digital, trabalho com Instagram. Não, tem gente que é especializada em Instagram, que não é o nosso caso, né? Mas tem gente que é especializada como nós em lançamentos digitais, que é a nossa função. Nós lançamos profissionais no mercado digital, aqueles que já têm alguma expertise no próprio conteúdo, em redes sociais, ou aquele que não tem e quer ter, né? Porque o que acontece hoje? Hoje a gente tem um teto de tempo, a gente tem um teto na questão da saúde, né? Então a gente tem que entender isso. Eu vou até aqui, eu vou conseguir chegar até aqui. Daqui eu não vou passar, por quê? Porque o dia só tem 24 horas, eu sou um ser humano, né? Então a gente precisa entender esse processo que a gente vive de eu tô com uma situação na minha vida profissional, né? Eu atendo, eu tenho horários, mas vai chegar um momento que aquilo não vai conseguir aumentar mais. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que aumentar o meu ticket, né? E se eu aumentar muito o meu ticket, eu perco para minha concorrência. Então a pessoa chega num momento que ela tá num limite de tempo, no limite financeiro, no limite de saúde, muitas vezes, né? As pessoas estressadas por conta de muito trabalho, principalmente profissionais que são autônomos, né? Como a doutora Thaís, advogados, médicos, nutricionistas, vários profissionais, personal trainer, a gente tem professores de inglês, coach. Esse pessoal, eles trabalham muito, gente. Trabalham muito. Só que acontece isso, chega no momento que bate no teto do limite de tudo, entendeu? Não só a questão financeira, mas chega uma hora que não dá mais, porque a pessoa já está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. E isso a conta vai vir. A conta vai vir, né? Seja na saúde, seja no emocional. Então não tem como. E a nossa função como agência qual é? É trazer essas pessoas do tradicional que a gente fala, que é o atendimento num consultório, num escritório, num gabinete, e para o digital, porque no digital a gente consegue amplificar isso e a gente consegue escalar isso. Por quê? Porque hoje eu estou fazendo uma live, essa live vai ficar gravada, eu vou jogar lá no YouTube, né? E lá do YouTube várias pessoas poderão ter acesso, entende? Então esse mesmo conteúdo que eu estou gerando aqui hoje, ele vai poder ajudar milhões de pessoas, né? Independente de mim. Por quê? Porque ele já vai estar gerado, ele já vai estar gravado. Então esse é um momento que a gente chega nesse nível de começar a transformar aquilo que era um limite. Então a gente abre, imagina num teto, né? Aqui está o teto, ó. A gente chegou nesse teto, a gente abre uma nova janela, que é a janela para o digital. E quando eu abro essa janela para o digital, eu também vou ter que trabalhar bastante, é óbvio, né? Porque não tem nada que vem fácil. Eu vou ter que trabalhar bastante, mas o resultado, quando ele começar a vir, ele vai ser um resultado que é imensurável, porque eu não sei se num lançamento eu vou vender um curso, 10 cursos, ou 100 ou 1000.
né? Então eu tenho que trabalhar para esse crescimento, e a gente sempre fala na construção de um tempo, né? Não é num mês, 2, 3, isso é feito em 1 ano, 2 anos muitas vezes, essa construção, e às vezes também acontece das pessoas estarem acostumadas a terem sempre a sua agenda cheia, as suas palestras cheias e tal, e quando vem para o digital dá ainda uma travada, ela tem que exercitar um pouco mais, ela tem que imprimir um pouco mais de força para aquilo começar. E aí quando ela faz isso, ela fala assim, puxa vida, mas lá eu colocava 200 pessoas dentro de uma sala, eu estou fazendo uma live com 5 pessoas, mas isso não está certo. Está certo sim, porque eu posso ser uma autoridade lá no presencial, mas aqui no digital eu posso não ser uma autoridade, e vice-versa, porque se eu sou uma autoridade aqui no digital, não necessariamente eu vou ser uma autoridade no presencial, né? É mais fácil, tá? Não mais fácil, fácil é uma palavra que não gosto muito de usar, mas é mais simples a pessoa sair do digital e se tornar uma autoridade no presencial do que o contrário, tá? É mais simples. Então isso que a gente vê as pessoas que são autoridade no digital, porque elas conseguem se comunicar com muita gente e elas vão para o presencial, né? E aí quando a gente sai do digital e vai para o presencial, a gente consegue trazer mais gente. Por quê? Porque o digital é mais amplo, ele comunica mais. Agora, quando eu estou no presencial e aí eu vou para o digital, eu saio de um público mais restrito e vou para amplitude, e aí eu vou ter um pouco mais de dificuldade, entendeu? Então vamos lá, galera, ó, vai aparecer para vocês aqui, tá? É um pouquinho espelhado, tá? Um pouquinho espelhado, mas eu sei que vocês vão entender. Depois eu vou virar o celular, vou abrir aqui pra galera que quiser fazer print, tá? Pra galera que quiser fazer print, mas ao vivo é assim, né? A gente vai organizando e fazendo o que a gente consegue de melhor dentro da nossa condição. O digital é bom por causa disso também. Tu não precisa começar com grandes equipamentos. Ontem estava falando com um possível expert do nosso cast, e ele falou, cara, eu preciso investir em equipamento e tal, para depois pensar em lançar. Eu falei, não, amigo, tá errado. Tu precisa lançar para depois investir em equipamento, né? Mas as pessoas, por falta de conhecimento e às vezes por falta de esclarecimento, acham que elas precisam primeiro fazer o lançamento, né? Primeiro se equipar para depois fazer o lançamento. E ao contrário, tá, gente? Então vamos lá. Eu escrevi aqui, ó, qual o melhor momento para iniciar no marketing digital, tá? E eu quero te responder isso te falando o seguinte: o melhor momento foi ontem. Ontem foi o melhor momento para tu iniciar no marketing digital. Ah, Regis, mas como que eu começo? Eu não sei, é muito difícil, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não tenho audiência, eu não tenho um celular bom, eu não tenho... Gente, as pessoas só reclamam. Eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro. Tem que começar com o que tem. Ah, mas o cara lá grava com uma Sony, né, que tem várias luzes e tal. É uma estrutura que ele construiu. Ele não nasceu assim, entende? E tem uma máxima para mim, tá? Essa máxima vale muito dentro do digital, tá? Eu ouvi isso, não sei se é dessa pessoa, tá? Eu ouvi isso do Shirley Kaiser, tá? Que é um dos grandes influenciadores digitais aí. Ele trabalha muito com a parte de afiliados, né? Ele é dono da Bripe, da KPG, se eu não me engano, o nome da empresa dele. Mas enfim, depois vocês procuram lá Kaiser com 2 S, tá? No Instagram vocês vão ver, ele é um cara muito legal e ensina muita coisa, vale a pena também. Ele faz live todos os dias às 6 horas da manhã no YouTube, tá? Feito aqui o merchan desse cara, que pra mim foi um cara que me influenciou bastante. Ele diz uma coisa assim: se tu não te envergonhar do teu primeiro produto, do lançamento do teu primeiro produto, tu lançou tarde. Vamos entender isso? Como assim, se eu não me envergonhar? Por exemplo, eu olho hoje, tá? Os meus posts de 1 ano, 2 anos atrás, eu fico com vergonha. Eu falo, meu Deus, como é que eu postava essas coisas?
como é que eu escrevia desse jeito, como é que eu fazia uma legenda dessas. Mas por quê? Porque eu fazia simplesmente. Não tinha uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe, né? Hoje tem um time que edita os vídeos, tem um time que faz os cards. Então, se tu não te envergonhar, sabe? Se tu lançar o curso, se tu lançar o teu produto no digital e tu olhar e falar, nossa, eu tô muito orgulhoso desse produto, tu lançou tarde. Tu lançou tarde. Tu precisa passar por esse processo de se envergonhar, tu precisa passar por esse processo de, cara, não sei como fazer, cara, não sei como é que vai funcionar, será que vão gostar de mim, será que as pessoas vão me assistir? Isso é normal, gente. Isso é normal. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ah, mas eu tenho medo. Legal, vai com medo mesmo. Não tem problema. Hoje, quando eu acordei, eu acordo antes das 5 da manhã, eu pensei, puxa, como é que eu vou fazer a live, né? Aí eu fui lá, fiz o meu café, né? Tomo um cafezinho aqui. Comecei a organizar, pensar. E falei, vim aqui, a gente tem uma sacada aqui, né? Um apartamento que a gente mora aqui em Bombinhas é maravilhoso. Inclusive, é difícil não morar bem aqui em Bombinhas, tá? Cara, então eu comecei a falar, como é que eu vou fazer hoje? Eu gosto disso, assim, eu gosto de escrever, sabe? Eu gosto de usar PowerPoint, né? Slides, eu gosto de fazer isso, porque a gente consegue fazer com que a pessoa fique mais focada, me parece, tá? Eu não tenho, assim, estudos técnicos sobre isso, neurológicos e tal, não, mas me parece, entendeu? Então, a gente tem que começar com isso. Aí eu falei, como é que eu vou fazer hoje? Ah, eu tenho um compromisso com a minha audiência. Não é a audiência que tem compromisso comigo, é eu que tenho compromisso com a audiência, entendeu? Ah, mas tem 3, 5 pessoas ao vivo, não tem problema. É para essas 3, 5 pessoas ao vivo que eu faço a live de terça e sexta, perdão, às 7 da manhã. Pronto! Quem sabe um dia vai ser 10, no outro dia vai ser 20 e vai subindo, mas se eu não mostrar para a audiência consistência, como é que a audiência vai, como é que eu vou exigir consistência da minha audiência? Entendeu? É que as pessoas olham. E ontem, na quarta-feira, nós estávamos conversando aqui com o João, que é um produtor de vídeo do time, e ele falou assim, cara, o duro é começar, né? Audiência pequena, a esposa dele acho que falou isso, não lembro bem, mas tudo bem. E aí eu disse, cara, pensa só, imagina uma live que tem 20 pessoas, as pessoas acham que é pouca gente, né? Agora imagina tu colocar 20 pessoas numa sala para te ouvir falar, como é que seria? Entende? É essa conta que a gente tem que fazer. Sabe, a gente vê, por exemplo, o Thiago Nigro, né, o Primo Rico fez uma live ano passado com 150 mil pessoas. 150 mil pessoas, gente, são 3 estádios de futebol. Só que ele não nasceu ontem, ele é um cara que um dos primeiros que estão no digital, entendeu? Ó, a doutora Thalita falou, as pessoas focam muito nos números, e é verdade. Não são os números a importância, o importante são as pessoas, porque a live é uma das formas mais eficazes de se captar conteúdo. O que eu tô falando aqui tá ficando gravado. O que eu tô falando aqui eu mando pro meu time editar. Então eles mandam para mim os Nutellas dessa live de hoje. Eles mandam para mim o raiz dessa live de hoje, eu posto lá no YouTube. Então isso fica, cara, quantas pessoas vão poder assistir? Imagina quanto conteúdo tu tem aí dentro do teu coração, dentro da tua cabecinha, para colocar para fora e não tem colocado porque tá com medo de começar. É importante se acostumar com o ambiente da live antes de ter um público grande, é óbvio, porque olha só. Boa, muito obrigado, doutora Thalita, ela participa bastante da live aí. Quando eu tenho já uma desenvoltura para falar na live para 2, 3, 5 pessoas, quando começar a crescer, e aí vai crescer de audiência, vai crescer de hater, entendeu? Porque o hater, ele é necessário dentro da rede social. O hater não pode acabar, tem que ter hater. Sabe o que é o hater? É aquele que vem falar mal de ti, vem falar que tu tá falando tá errado. E aí, quando a pessoa vem e te fala isso num processo onde tu já tá mais à vontade, tu vai ter tranquilidade em responder ou não, tá? Então vamos lá, qual que é o melhor dia para começar? O melhor dia foi ontem. E vamos adiante aqui, ó, galera. Eu vou dar um hack para vocês aqui que não é meu, tá? Eu aprendi isso com a Ellen Salomão, que é a CEO da agência V. Eu fiz um desafio
de uma semana de lives com ela, foram 5 dias que eu aprendi muito, 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 porque ela é especializada, ela é dona da agência e a expert e uma das experts também da agência. E ela é especializada em ajudar agências a criarem processos, a poderem ajudar melhor os seus experts. Ela mandou alguns materiais pra gente dentro daquele período de lives, e um deles foi sobre como gerar conteúdo, porque o grande problema das pessoas é como gerar conteúdo, né? Como que eu gero conteúdo? Como que eu faço para gerar aquele conteúdo, né? As pessoas ficam assustadas, pensam, cara, tudo bem, mas eu já ouvi falar que o ideal era postar todo dia, e como é que eu vou postar todo dia o meu conteúdo? Sei lá, eu sou um veterinário, como é que eu vou postar todo dia? Eu não tenho conteúdo para postar todo dia. Se engana quem fala isso, porque na verdade a gente não tem a mente para construir o conteúdo diário. E nós, como agência, nós trabalhamos com os nossos experts exercícios de editoria de conteúdo, tá? Então nós trabalhamos esses exercícios. Um deles, e que eu vou passar para vocês aqui, é o seguinte, ó. O que eu vou postar? Então eu penso o seguinte, aqui está escrito dores, tá? Eu vou listar 10 dores da minha audiência. Mas, Regis, o que são dores? Dores são as necessidades que as pessoas têm, ou melhor, é aquilo que as impede muitas vezes de fazer algo. É o que eu preciso atender, resolver da minha audiência, tá? O que são dores dos meus avatares, dos meus clientes, tá? Os meus clientes têm as dores seguintes, eles não têm tempo, e isso eles falam que eles não conseguem trabalhar porque eles não têm tempo. Qual que é a dor deles? Eles querem ter mais tempo com a família. Dor, eles querem ganhar mais. Isso é uma dor, né? A questão financeira. Então, tem que trabalhar essa questão com a minha audiência, com os meus experts, entendeu? Então, eu vou listando isso. Uma dor muito grande da minha audiência é o medo. As pessoas têm medo de começar a postar. Outra dor que eu tenho da minha audiência é eu preciso ganhar mais, ou seja, financeiro, né? E outra coisa também, aproveitar para desmistificar um pouquinho aqui as coisas, a questão financeira, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Quantos aqui consomem produtos industrializados? A maioria de nós, tá? Abrimos alguma embalagem para comer algo. Isso é um produto industrializado, tá bom? Ah, mas o que é industrializado, Regis? É quando eu tenho que abrir uma embalagem e não descascar, tá? Eu não sou nutricionista, mas conheço um pouquinho sobre isso, porque pratico esporte, tenho um pouco dessa curiosidade. Então, o produto industrializado é aquele que eu abro para comer, ou seja, eu tenho que desembalar e não descascar. Então, quando eu desembalo alguma coisa, ele é industrializado. Não importa se ele é integral, ele é orgânico, não importa. Ele passa por um processo de industrialização. Mas falando daqueles mais industrializados ainda, que são produtos congelados, que a gente compra muitas vezes pronto, um prato pronto, uma pizza, um negócio e tal. Isso tudo são produtos que nos satisfazem em algum sentido, né? Ou seja, ele faz com que eu possa matar a minha fome momentaneamente. Eu não estou falando de nutrientes, não vou entrar nesse nível, porque não é esse o exemplo que eu quero dar. Eu quero só te contar uma história para que tu entenda a importância do digital na tua vida financeira e de como tu pode também transformar a mente no sentido de quebrar essa objeção da tua audiência, tá? Porque quando eu estou vendendo um produto, seja ele físico, seja ele um produto, um infoproduto, tá? Eu estou ajudando pessoas. Diferente de produtos ou que a gente compra aí no supermercado, que ao invés de nos ajudar, nos prejudicam, mas mesmo assim a gente consome, né? Então a gente tem que entender o seguinte, cara, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou criando um produto que vai me ajudar a ajudar as pessoas. Vamos usar o exemplo aqui de uma nutricionista. Tá? Uma nutricionista, ela tem uma agenda, que ela vai fazer atendimento, sei lá, 8 atendimentos por dia, 10, sei lá, depende do tempo que ela vai usar em cada atendimento, enfim. Mas vamos entender que ela faça 10 atendimentos por dia, que eu acho bastante,
né? E que isso vai trazer também uma estafa física para ela, mental, emocional, tudo. Todos os dias ela atende 10 pacientes, todos os dias ela pesa 10 pessoas, ela faz toda as medidas, tudo, de 10 pessoas. Todos os dias 10 pessoas novas. Então ela começa a cansar. Mas ela está ajudando aquelas pessoas, certo? Certo, as pessoas estão pagando, mas elas estão sendo ajudadas. Até aí está tudo bem. Agora, quando a gente vai para o digital, as pessoas acham que a gente está... estão se aproveitando. Porque mais um vendendo curso online e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender uma coisa. O curso online, ele não é mais uma novidade, ele é uma realidade. Então, uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi a digitalização compulsória. Essa frase também não é minha, tá? Essa frase eu ouvi da Regiane Toigo, que é uma outra pessoa que eu acho sensacional e vocês devem seguir, tá? A Regiane Toigo, na minha opinião, em relação à social media, ela é a melhor do Brasil, tá? Porque ela trabalha, ela tem uma agência que cuida especificamente, não, mas ela tem bem focada em médicos e ela cuida de vários médicos. Um deles é o Vitor Sorrentino, né? Que é um dos maiores médicos aí do Brasil no que diz respeito à medicina esportiva e nutricional e tal. Então ela disse assim, cara, a gente está vivendo uma digitalização compulsória. Eu falei, é verdade, cara, olha isso. O que é compulsório? Compulsório é o que tu não tem opção. Compulsório, sabe, a gente já devem ter ouvido aquela coisa da internação compulsória. A pessoa foi internada independente da vontade dela. Aí chegou lá os médicos, aquela loucura e tal, mas infelizmente isso acontece. Só que a digitalização compulsória também aconteceu. Aconteceu como? As pessoas tiveram que se digitalizar. As pessoas tiveram que começar a acessar o YouTube, elas tiveram que ir para frente da câmera. Pessoas que nunca se imaginariam na frente da câmera tiveram que estar. Então isso foi bom, porque democratizou. E para mim a internet é um dos lugares mais democráticos que existe, porque qualquer pessoa que tem um celular e um acesso à internet pode falar qualquer coisa na internet, né? Nas redes sociais. Então, o que acontece? Lógico, tem as partes boas, tem as partes ruins, como em tudo na vida, gente. Como em tudo na vida, tá? Não tem. Todo o mercado, todo setor, todo o nicho tem pessoas boas e ruins. Então não adianta ficar dizendo que, porque agora a internet o fulano vai lá e fala o que quer. Ele já falava o que queria, só que ele falava pros vizinhos, pra família, lá no trabalho dele. Agora ele fala na internet e ouve quem quer. É isso que a gente precisa entender. Sabe, eu falo, às vezes as pessoas estão demonizando a internet porque o cara não sei o que, porque o cara, mas tu só segue ele porque tu quer. Tu só acessa o conteúdo dele porque tu quer. Não, mas eu vejo que eles aparecem para mim como patrocinados. Sabe por que aparece para ti como patrocinado? Porque o algoritmo mostrou pro Facebook que tu tem interesse naquele assunto. E aí ele vai te mostrar, senão não vai. Cara, eu não recebo nada de vegetariano, por exemplo. Nada contra, tá? Mas eu não sou vegetariano. Eu nunca recebi um conteúdo sobre veganismo, vegetarianismo, nunca. Por quê? Porque eu não tenho interesse. Então eu não clico nisso, eu não busco. Então o que acontece? Quando nós vamos fazer uma campanha para vocês que ficam preocupados, nossa, apareceu aqui uma fofoca de alguém. Sabe por quê? Porque tu é fofoqueiro. Porque tu gosta de fofoca. Porque quando a gente vai fazer um anúncio, a gente vai lá e pega públicos semelhantes. Então o público semelhante é aquele que vai de vez em quando lá e dá uma espiadinha. Nossa, é mesmo? Gente, com a tecnologia que a gente vive hoje, se tu falar perto do celular que tu quer comprar uma bicicleta, tu vai abrir o teu celular e vai aparecer anúncio de bicicleta. A gente precisa acordar para isso. Isso não é do demônio, isso não é uma tecnologia. Então o que acontece? Se eu me comporto bem, se eu tenho bons hábitos, se eu tenho boas práticas, isso vai ressoar, isso vai ser amplificado para todo mundo. Agora, se eu tenho também o contrário, isso também vai ressoar para todo mundo. Quer ver? Abrir, por exemplo, o YouTube, tá? Tu abre o YouTube, o que te mostra lá no YouTube de sugestão de vídeos? Aqueles que mais tu olha. Então tem aquela pessoa que está presa na pornografia e fica dizendo a culpa é do YouTube, porque ele fica me mostrando pornografia. Para mim nunca mostra. Por quê? Porque eu não acesso. Vocês estão entendendo essa importância de abrir a mente e saber que, cara, o digital hoje não é mais uma opção. O digital hoje não é o futuro. O digital é a realidade.
É a realidade. A pandemia, ela acelerou 5 anos. Em 5 meses, ela acelerou o que aconteceria em 5 anos. E vou te dizer mais, a gente está muito longe daquilo que vai ser verdadeiramente a comunicação digital, tá? A gente está longe ainda, vai acontecer muito mais coisa aí que vai beneficiar aqueles que vão usar para o bem e vai beneficiar aqueles que vão usar para o mal. Então basta a gente entender o que eu vou fazer e de que lado, né, da força eu tô. Então vamos parar com essa conversa de que, ai não, agora virou blogueirinho, agora virou não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, isso caiu por terra, sabe quando? Lá em março do ano passado, nós já estamos em abril de 2021, a pandemia já tem 13 meses. E tem gente ainda falando que as pessoas viraram blogueirinhos. Não, as pessoas estão sobrevivendo nas redes sociais, amigo. As pessoas estão sobrevivendo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão dando consultas, as pessoas estão dando aula. E com isso elas entenderam que existe um nicho ali para elas poderem também sustentar a sua família. Entende? Então como que vai fazer? Um hotel que não tem hóspede, vai fazer o quê? O cara vai lá, vai ensinar as pessoas, estou usando aqui um exemplo, né? A como montar um hotel de sucesso, porque a pandemia vai acabar. E as pessoas vão querer ir para os hotéis de novo, né? Como que, agora o turismo acabou no Brasil? Não, o turismo sofreu um baque fortíssimo. A gente viu aí empresas ontem estava falando com um amigo meu lá de Novo Hamburgo, né? E falei, cara, um dos restaurantes mais famosos de Novo Hamburgo, que é conhecido por várias pessoas do Brasil todo, chama Bifão, é o nome do restaurante. Os caras entraram em recuperação judicial. Quando qualquer pessoa que é da região ali, ou qualquer pessoa do Rio Grande do Sul, em sã consciência, imaginar que um restaurante daqueles ia entrar em recuperação judicial. Porque os caras bombavam. Tinha gente que vinha de outro estado para comer lá. Então essas coisas aconteceram. Então a digitalização foi compulsória. E eu preciso entender a lidar com as dores da minha audiência, tá? Eu preciso aprender a lidar com os sonhos da minha audiência, tá aqui. E eu preciso aprender também a lidar com as crenças da minha audiência. E aqui eu vou construir o conteúdo. Então como que eu faço? Eu vou listar as dores, tá? Eu listo as dores aqui da minha audiência. A minha audiência tem medo de vir para frente do celular. Muitas vezes ela tem medo, tá? A minha audiência tem problemas financeiros, por quê? Porque ela vivia de um trabalho presencial e hoje ela não pode mais atuar de forma presencial, né? Então ela tem problemas financeiros, né? E a minha audiência, uma das dores da minha audiência é a experiência, né? É tempo. Então vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, o medo, tá? Eu já fiz uma live aqui falando sobre o medo, né? Então, um dos temas que eu posso tratar é medo. Como vencer o medo, tá? Tô aqui só fazendo uma abreviação. Como vencer o medo de postar? Como vencer o medo de vir para frente da câmera? E com isso eu posso fazer vários assuntos. Por exemplo, eu posso te ensinar uma técnica que tu pode falar de forma mais tranquila, aonde tu vai te ajudar a vencer o teu medo. Eu posso te dar uma dica de usar um teleprompter, por exemplo, né, que é aquele negocinho que vai subindo as palavras, as frases, e tu vai lendo aquelas frases posicionado, tipo, tiver aqui em cima, ó, tô olhando para um teleprompter. Vocês vão perceber que o meu olhar ele tá pouco desviado da câmera mesmo, mas aqui eu tô olhando para a câmera, aqui eu tô olhando para o teleprompter, um fictício, tá? E aí eu tô lendo aqui, então isso é uma forma de ajudar a pessoa a vencer o medo. Então como usar um teleprompter numa live? Esse é um tema que eu posso postar várias e várias coisas. Qual o melhor teleprompter para se postar? Quais os aplicativos que tu pode baixar no teu celular, que eles vão fazer com que o teu próprio celular seja um teleprompter, daí tu usa o celular da tua esposa, do teu esposo, do teu filho, para fazer a tua live. Vocês estão entendendo? Uma dor, eu estou gerando temas. Como vencer o medo? Outra coisa importante de como vencer o medo, estudar o seu conteúdo. Né? Se tu sabe do que tu tá falando, tu vai ter menos medo de falar sobre aquilo. Então, também como que eu posso fazer para estudar de forma mais eficiente, de forma mais eficaz? Como ler, como gravar melhor o que eu leio. Isso são tudo temas que eu posso falar para ajudar a minha audiência.
Por quê? Porque o resultado disso vai ser ela lançar um produto digital. Então, uma coisa é os veículos que eu uso, outra coisa é o destino. Né? Falando um pouquinho aqui sobre lançamento, daí, né? Que a gente usa o Fórmula de lançamento como base para os nossos lançamentos. Né? Tudo que o Fórmula faz, a gente faz. Né? A gente está ainda, alguns detalhes a gente está aprendendo, pegando, porque é bastante coisa, tá? Quem for se lançar no digital aí e pegar o Fórmula para estudar vai entender o que eu estou falando. Então, no Fórmula, o Érico sempre fala, cara, teu destino, ou seja, o que a tua audiência quer, não é o que ela precisa. Deixa eu usar um exemplo aqui para vocês. Ontem estava fazendo uma reunião com uma nutricionista, que a gente não tem nutricionista no cast ainda e a gente está prospectando algumas. E aí a gente estava falando com ela, né? E a gente estava falando sobre... Eu perguntei, tá bom, mas as pessoas, elas não querem um processo, né? Elas querem emagrecer. Ela falou, realmente, a pessoa não vai na nutricionista porque, agora eu quero comer melhor. Não, gente. A pessoa vai no nutricionista porque quer emagrecer. Entendeu? A pessoa não faz, a grande maioria sempre tem aquele que, não, agora eu quero mudar a minha refeição para tal tipo de refeição, então vou lá no nutricionista. Legal, tem, mas são bem poucos, mas a grande maioria, a massa toda quer emagrecer. Então não adianta eu fazer uma promessa, que é aquilo que a gente coloca normalmente na nossa bio, ou na copy do nosso produto, na headline do nosso produto. Então assim, aí tá, eu tenho uma promessa para destino, uma Roma que a gente chama, tá? Eu tenho lá, emagreça mudando a sua alimentação e tendo hábitos saudáveis. Essa é uma. Ela é atrativa? Deixa eu te falar outra. Emagreça 10 quilos em 60 dias. Qual que é mais atrativa? Lógico que emagrecer 10 quilos em 60 dias é muito mais atrativo. Por quê? Porque eu vendo o que ela quer, mas eu entrego o que ela precisa, gente. Eu vou botar um prendedor aqui, ó. Tá? A gente tá aqui no litoral, né? Eu moro a uns 200 metros da praia, então eu tenho esse problema com esse ventinho litorâneo aqui, graças a Deus. Então, qual que é a Roma mais atrativa? Emagreça 10 quilos em 60 dias? Ou emagreça mudando seus hábitos alimentares e sendo mais saudável? É lógico que eu emagreça 10 quilos em 60 dias. Por que tantas pessoas compram as pílulas mágicas? Mas aquilo não funciona, todo mundo sabe, mas todo mundo quer que um dia funcione na vida dela. E não vai funcionar, mas elas vão continuar comprando. Por quê? Porque a promessa é irresistível. Então eu começo a entender, falo, peraí, cara, não é o que a minha audiência precisa, é o que ela quer. O que ela quer. O que a minha audiência quer? Faturar no digital. Minha audiência quer fazer o 6 em 7. Então é isso que eu prometo para elas. Mas tu vai conseguir fazer? Claro que eu vou conseguir fazer. Eu tenho um método que funciona, que já foi provado, que várias pessoas fazem. Porém, tem um gap de tempo aí de 18 meses. Mas eu não falo isso na primeira reunião. Mas tu tá escondendo. Não é escondendo, gente. A pessoa vai entender no decorrer do tempo. Se ela consumir os meus conteúdos, ela vai entender que ela vai precisar de um tempo e tal. Mas se eu falar que ela vai faturar 6 em 7 em 18 meses, ela nem me chama para conversar. E isso não é errado. É assim que funciona. Entende? Então tu tem que oferecer para a pessoa um destino que seja atrativo, que seja simples. Entendeu? Aí a pessoa vai falar, pô, cara, peraí, o Regis me fala tanto de Bombinhas, eu moro aqui no Nordeste, mas eu vou para Bombinhas, eu quero ir. Por quê? Porque eu falei do destino, eu falei da cidade, eu falei das benesses, que nem diz a doutora Thaís, né? No direito, aí a doutora Thalita também deve usar as benesses que a cidade oferece. Entendeu? Mas o cara nem vai pensar no que ele vai, o tempo que vai demorar, se ele vier de carro de lá pra cá, se ele vai vir de avião, se ele vai vir de ônibus, o quanto ele vai gastar. Ele não tá preocupado com isso ainda. Mas ele quer, então ele se interessa pelo teu conteúdo e ele vai começar a te ouvir. Porque tu tem um destino atrativo. E aí dentro do teu conteúdo tu vai falar das coisas que são necessárias e aí ele vai ver, bom, é possível, esse cara não tá prometendo algo que é impossível, ele fala de 18 meses, são 1 ano e meio. Pô, se eu faturar daqui a 1 ano e meio, se eu faturar em uma semana o que eu faturei todo o ano passado,
Eu acredito que é bom. Tem gente que acha que não, mas tudo bem, eu acho maravilhoso. Entenderam? Então eu tenho que trabalhar o quê? As dores. Olha, eu falei só de uma dor aqui. Olha quanto conteúdo a gente foi gerando. Então o que que acontece, pessoal? Isso é um exercício, sabe? O Paulo Cuenca, que é um outro cara que eu gosto bastante e sigo, e ele fala sobre conteúdo no Instagram, pra mim hoje também, nesse nicho ele é o top. Ele fala, cara, a criatividade, ela é treinável. Então tu tem que treinar a criar conteúdos. Tu tem que pegar um papel e começar a escrever. Pega um papel aí e escreve qual que é o sonho da tua audiência. Eu não vendo para os meus experts uma Ferrari, não. Mas eu vendo que liberdade financeira, liberdade geográfica e liberdade de tempo. Esses são sonhos que todo mundo tem. Eu já conquistei a liberdade geográfica, falta de tempo e a financeira ainda. Mas a geográfica eu já conquistei, por quê? Porque o nosso trabalho a gente decidiu, eu e minha esposa falou, a gente não precisa morar em Porto Alegre, cara. Aqui é mais caro para morar, é mais inseguro, sabe, meu Deus, vamos morar em Santa Catarina? Vamos. E começamos a trabalhar esse sonho na nossa vida até que a gente encontrou essa bela cidade, a gente já conhecia, e a gente decidiu vir morar aqui em Bombinhas, uma cidade de 20 mil habitantes, né, na época normal, que no verão se transforma em 400, mas 20 mil habitantes, uma cidade que tem tudo, né, uma internet boa, tem apartamentos maravilhosos, totalmente mobiliados, a gente não trouxe uma mobília de casa, a gente vendeu tudo que a gente tinha lá, a gente veio pra cá, entendeu? Por quê? Porque eu continuo trabalhando, fazendo a mesma coisa, atendendo os mesmos clientes, só que de um lugar que é muito melhor pra mim. Entendeu? Quem aí não gostaria de morar em outra cidade da que mora? Por vários motivos, não estou dizendo que a tua cidade é ruim, né? Normalmente grandes metrópoles têm problema de segurança, começa por aí. Normalmente grandes metrópoles não têm uma boa educação, uma boa saúde. Isso não é privilégio de Porto Alegre. Isso é privilégio de qualquer cidade acima de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes. Então a gente veio para cá, né? A gente tem aqui ótimas escolas, a gente tem aqui transporte gratuito para as escolas, uniforme, material. Saúde é top demais. Eu fui no posto de saúde para ir no dentista que tinha quebrado um dente aqui. Eu cheguei lá 8h30, 9h30, saiu eu e meu filho atendidos. E bem atendidos. Sabe quanto eu paguei? Nada, é o SUS, porque é os impostos que eu pago. Então, quando eu faço quando eu entendo que eu tenho essa condição, eu falo pro meu expert, falo, cara, tu não precisa morar em Curitiba, né? A doutora Thalita mora em Curitiba, se eu não me engano, acho que é Curitiba, para fazer o teu trabalho digital. Tu pode morar, sei lá, em Guaratuba. Guaratuba, eu sei que é o nome de uma praia do litoral paranaense. Guaratuba, eu não conheço, não sei se é bonita ou feita, não é isso que eu tô falando, mas é litoral, tem o mar. O mar por si só já te traz uma sensação um pouco melhor, entendeu? Então dá para trabalhar no litoral com o digital? Lógico que dá, em qualquer lugar do mundo tu pode trabalhar. Tem gente que vai pro exterior e continua fazendo o seu mesmo trabalho no digital, entende? Então o digital ele te traz essa liberdade. Então quando eu vou falar com o meu expert, quando ele tá meio desanimado e tal, eu falo, cara, e aí, irmão? Esqueceu dos teus sonhos? Então vamos lá, vamos falar sobre conteúdo, sonho. Já pensou em ter liberdade geográfica e poder trabalhar de qualquer lugar do mundo? Então quando eu vou oferecer um destino pro sonho da pessoa, a pessoa fala, eu penso em ter liberdade geográfica, liberdade financeira e de tempo. Mas como eu vou fazer? Eu sou nutricionista, eu sou advogado, eu preciso ir pro fórum, eu preciso atender os meus clientes no escritório. Não precisa. Não precisa, porque hoje vários advogados vivem exclusivamente do digital. E também é um mercado que, não vou eu aqui falar bobagem, mas a doutora Thalita tá aí, pode nos corrigir, que o digital também houve dentro do próprio processo jurídico uma digitalização também um pouco mais compulsória, teve coisas que eles tiveram que fazer. A audiência online, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é advogado em Canoas, ele ladinho de Porto Alegre, e ele foi ele teve um cliente de Criciúma, aqui de Santa Catarina, que ele fechou tudo, o cara depositou os valores para ele, lá os honorários, ele atendeu, ele fez audiência com, né, e ele nunca viu o cliente dele. Mas por quê? Por causa da pandemia. Porque senão, não, tem que vir aqui, vem aqui no meu escritório e tal. Então está terminando, a doutora Thalita está falando que hoje é uma realidade da vida dela. Ela não faz audiência, né? Muitas são online hoje em dia.
Ela não faz, mas a maioria delas são online. Então, gente, isso é um destino. Quando tu vai falar para uma audiência, tu vai pensar nos benefícios que tu vai entregar para aquela audiência. O que, que a audiência quer, não o que, que a audiência precisa. Porque o que precisa é fazer as coisas corretas. E hoje a doutora Thalita atende exclusivamente agências de lançamentos, assim como eu. Tá? Então vamos lá, objeções também é um outro tema pra gente trabalhar, né? Eu vou até guardar o último tema ali para uma outra live, porque já são 8 horas, eu já vou partindo aqui pro finalmente, né? Que eu não falei sobre as crenças. O que é a crença? Tá? A crença, a primeira delas é o seguinte: eu não consigo. Não é pra mim. Não dá certo no meu nicho. Isso eu ouço muito. Ah não, Regis, mas é que dá certo no teu nicho, que daí tu atende e tal. Dá certo no nicho da doutora Thalita, que é advogada. Dá certo no nicho da nutricionista, mas no meu nicho não dá. Gente, eu tô negociando com um cara que dá aula para pessoas que treinam cavalos. Me fala como que esse nicho funciona online. Funcionando. Ele dá aula, ele tem um curso já para profissionais que são adestradores de cavalo. Vocês já imaginaram? Esse é um nicho só. Ah não, mas não dá, porque tem que ter aquela coisa pessoal. Lógico, gente, o digital ele não vai substituir a pessoalidade, ele não vai substituir os relacionamentos pessoais, ele não vai substituir. Até porque já nós vamos voltar a ter esses relacionamentos, entendeu? Porque, mais uma vez, eu vou dizer, a pandemia vai acabar, tá? A pandemia vai acabar, vamos parar de achar que isso vai ser a vida toda. Não vai ser, tá? Esse ano aí, no máximo início do ano que vem, a gente já vai estar tudo certinho. Tá bom? Então tu pega um cara que ensina pessoas a ensinar cavalos, né? Treinar cavalos, adestrar cavalos, enfim, a gente chama de domar, né? Que é um bicho mais selvagem, então se doma pelo digital. E ele já vendeu cursos, ele já tem resultado, ele tem mais de 100 mil seguidores no YouTube dele. Ah, mas no meu nicho não funciona. Funciona no nicho de cavalo, amigo, não vai funcionar no teu. Pelo amor de Deus. Tem outros nichos dos mais doidos aí do mundo. Tem um nicho que me chamou bastante atenção. O cara, ele ajuda as pessoas a lidar com ciúmes. Pensa. Ciúmes, com ciúmes. As pessoas que têm problema com os ciúmes, ele ensina, ele vende um curso para a pessoa para ela aprender a lidar com ciúmes. E ele estourado em vendas. Fez vários, 6 e 7, aí, múltiplos 6 dígitos. Né? Então, qual que é o nicho que não funciona? O nicho que não quer. Porque a gente tem que partir de um princípio. A responsabilidade da agência, ela é 50% e a responsabilidade do expert é 50%. Tá? Nós vamos dar 100% do nosso 50%, mas não adianta a gente dar 100% do nosso 50% se o expert não der os 100% dos 50% dele, entendeu? Por que um casamento dá certo? Porque os dois se esforçam em fazer o outro feliz. Porque se os dois se esforçarem em ser feliz, com certeza o casamento vai ter problema. Agora, quando eu me esforço em fazer a minha esposa feliz e ela se esforça em fazer eu feliz, com certeza o casamento vai dar certo. Então, gente, falamos aqui rapidamente de alguns assuntos importantíssimos, tá? Para começar no digital. Então, como que eu começo no digital, Regis? Qual que é o melhor momento para começar no digital? Foi ontem o melhor momento. Tá? O melhor dia para tu começar no digital foi ontem. Amanhã vai ter sido hoje e assim sucessivamente. Daqui a um ano tu vai te arrepender de não ter começado hoje. Sério. Daqui a um ano tu vai te arrepender de não ter começado e de não ter lançado o teu curso, né, hoje. Ah, mas eu vou lançar hoje. Não, mas tu tem que dar um start. Tem que dar um start, daí daqui pra gente a gente tem um projeto, a gente tem um processo para te ajudar. A gente tem um passo a passo, a gente tem dicas, a gente tem várias e várias técnicas que vão poder somar muito no teu conteúdo, te ajudando assim a ser uma pessoa mais desenvolta no digital, uma pessoa que sabe gerar conteúdo, uma pessoa que consegue se comunicar
com a sua audiência. Tá bom, gente? Muito obrigado por todos vocês que participaram aqui. Terça-feira que vem, às 7h07, nós temos uma live com uma convidada muito especial, que é a doutora Thalita, tá? Que trabalha exclusivamente com o digital, com agências, com as questões digitais, né? Então, ela atende também, acredito eu, né? Eu falando que o que ela atende, mas ela atende também experts que estão com problema com as agências, com lançadores, enfim, ela atende toda essa parte digital aí sobre LGPD, então, que é uma lei nova, né? A lei geral de proteção de dados, que pouquíssimas pessoas estão dominando aí hoje no Brasil, e ela é uma delas que domina esse tema e vai estar conosco na terça-feira, então vai ser uma live muito legal. Te prepara, traz as tuas informações, tuas perguntas, que a gente vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis. E agora que o Instagram não limita mais em 1 hora a live, nós vamos fazer essa live ser o tempo que precisar, né, doutora? Vamos fazer essa live acontecer o tempo que precisar. Valeu, gente, agradeço muito a atenção de vocês, a audiência de vocês, e se todo esse conteúdo que a gente fez aqui fez algum sentido para ti, compartilha com alguém, convida alguém para vir na próxima live, faz um comentário, manda uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Porque a gente quer amplificar a tua voz. Chega junto terça-feira. Até mais.